Novo ano, novas contas. No primeiro dia útil de 2019, pais e estudantes passam pelas papelarias da região para avaliar o preço do material escolar. Ao vivo no estúdio, o financista dá dicas de como organizar o orçamento de janeiro para conseguir dar conta das despesas extras deste mês. Pagamento do IPVA e do IPTU também preocupa. Corpo do homem de 42 anos, vítima da queda de um helicóptero em Ubatuba, foi enterrado hoje. Um dos passageiros que estavam a bordo da aeronave foi transferido para o Hospital Regional de Taubaté com ruptura na córnea e foi liberado. De volta para casa, motoristas enfrentam excesso de carros nas principais rodovias que cortam a região. Na travessia das Balsas entre São Sebastião e Ilhabela, tempo de espera chegou a 2h30. Moradores do distrito de Quiririm, em Taubaté, estão indignados com a possibilidade da extinção da bica do sapo. Em 2014, o município já desativou outro patrimônio da cidade, a bica do bugre. Campos do Jordão volta a sofrer com as chuvas. Em quase uma hora, choveu na cidade o volume que era esperado para os próximos 15 dias. Esporte, Laranjinha Mecânica estreia amanhã na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Equipe de Guaratinguetá e meninos do Taubaté representam a nossa região na competição, considerada uma das principais vitrines do futebol sub-20. Muitos jogadores entram em campo na esperança de que o talento deles seja reconhecido por grandes clubes. Quarta-feira, 2 de janeiro. Bem-vindos ao Band Cidade, segunda edição. Boa noite para você. Muitos moradores da região com filhos em idade escolar já começam a se preocupar com caderno, lápis, caneta e uma extensa lista de itens que pesa no orçamento no início do ano. Em Taubaté, as papelarias da cidade estão preparadas, com estoque reforçado para dar conta das vendas que aumentam 60%. As vitrines desta papelaria em Taubaté já estão mais chamativas neste início de ano. Caneta e cadernos estão na linha de frente, ao lado dos lápis coloridos e de muitos outros itens. Tudo isso é para lembrar os pais que já está na hora de fazer a compra do material escolar. A Vitória fez a coisa certa. Começa no próximo mês a faculdade de farmácia e já anotou tudo que vai precisar comprar. Boa parte vai reaproveitar do ano passado. Eu olhei todos os materiais que eu já tinha em casa, que dava para reutilizar, e aí eu fiz uma lista minha mesmo, própria, dos materiais que eu precisava comprar. E aí eu fui pesquisar. Primeiro eu pesquisei na internet para ver mais ou menos a faixa de preço e com frete se era viável comprar pela internet ou se era viável comprar no centro mesmo, pesquisando nas lojas. Aí eu cheguei à conclusão de que na realidade é melhor ir nas lojas comprar, porque pela internet os fretes estão bem caros. A estudante já estabeleceu um orçamento, menos de R$200. Se eu fosse optar por querer uma coisa mais colorida e algo diferente, eu iria gastar muito mais. Então eu optei pelas canetas que são básicas, preto, azul e vermelho, porque a gente não precisa de mais que isso e aí eu economizo meu dinheiro. Sempre tem um desconto à vista, né, 10%, 15%, dependendo do valor. E pode parcelar 2, 3 vezes, 4 vezes. Isso é uma questão de conversar com a gente sempre pode negociar isso aí. Olha, a dica realmente é não deixar para fazer as compras do material escolar na última hora e fazer uma boa pesquisa de preços. O reajuste chegou até 10% em função da variação do preço do dólar. Pastas de plástico, folha sulfite e material importado. Esses foram os principais produtos atingidos pela variação da moeda americana neste início de ano. Isso foi repassado para a maioria dos produtos, né? Papel, plástico, e isso refletiu no preço de venda do produto final. Mesmo assim, o movimento para a compra da lista de material escolar já começou nas papelarias e deve ser maior nos próximos dias. Janeiro deve registrar um aumento de 60% nas vendas em relação aos demais meses do ano. A dica é não deixar para comprar tudo próximo da volta às aulas. O que facilita se você comprar antes realmente você ter mais tranquilidade para comprar, né? Não tem aquela turbilhão que é no começo das aulas, que vem todo mundo em cima da hora e você acaba perdendo tempo, não é legal, né? Pode faltar alguma coisinha da lista já, né? Porque pontuais assim pode faltar devido a esse acúmulo de pessoas em cima da hora, né? O mês de janeiro pode representar um pesadelo na vida de muitas famílias, ainda mais para quem tem criança em idade escolar, né? Como a gente viu na reportagem, o pessoal se desdobra
para conseguir o máximo de desconto possível na compra do material. Cada centavo economizado conta demais. É que neste período o orçamento de casa fica pequeno para tanto gasto. E aí vem ainda IPTU, IPVA e muitas outras despesas. Para dar uma luz para a gente se organizar, a gente recebe aqui no estúdio o financista Odir Guarnieri. Boa noite, Odir. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Eu agradeço estar aqui e é um prazer fazer parte aí e falar com seus telespectadores. Odir, no caso da compra do material escolar, né? Como é que dá para a gente economizar? A gente sabe que tem muita pesquisa do Procon, do próprio NUPS, que é o núcleo também de pesquisas da Unital, que mostram, essas pesquisas mostram uma variação de preços muito grande, né? Quer dizer, chegam aí a 200% um produto para o outro. Como é que dá para a gente economizar nessa lista de material escolar? Na verdade, nós temos algumas atitudes a serem tomadas, práticas que ajudam muito e significativamente a fazer a economia na aquisição do material escolar. A primeira é a pesquisa. E o que é a pesquisa? É você ter uma lista dos materiais que você precisa e fazer os orçamentos em diversos estabelecimentos comerciais. Então, só aí você já vai obter, com certeza, uma boa economia. Não pode ter preguiça, né? Não, tem que pôr o pé no chão e vamos procurar os preços. Gastar a sola de sapato e procurar preço. A segunda alternativa que vem para complementar isso aí é que os pais possam se reunir e fazer o orçamento não de forma individual, mas de forma coletiva. Ou seja, vocês se unem e em vez de adquirir em pouca quantidade, vão adquirir em grande quantidade, podendo fazer uma barganha ou uma briga ou um chorinho popularmente conhecido nos preços de aquisição. Agora a gente tem muito grupo de WhatsApp, né? Dá para o pessoal se organizar para poder ir numa papelaria e tentar um desconto ainda maior, né? É só se organizar assim, né? Agora, e levar o filho, Odir, para comprar o material, porque a gente sabe que aqueles produtos, né, com personagens de desenho infantil normalmente são mais caros, né? Não é um bom negócio levar o filho? Sim, geralmente, na grande maioria das vezes, eles são mais caros. Levar o filho, com certeza, vai trazer uma situação em que ele quer vários desses produtos. A melhor situação é que você possa negociar com ele na medida do possível, explicá-lo, e é um momento também de conscientização da relação de pai e filho em relação ao consumo. É um momento de conscientização. Então você leve o seu filho, mas já com uma conversa prévia antecipada, se possível. Cada caso é um caso, os pais vão analisar. Agora, Odir, você falou dessa questão da conscientização do consumo, a gente vê que está em alta hoje a questão do reaproveitamento, né? Também dá para ficar de olho para ver o que tem em casa, para ver se o filho mais velho pode passar alguma coisa para o filho mais novo. Sebos também, né, de livros didáticos, que às vezes as pessoas encontram com desconto, na internet também tem sites, quer dizer, tem maneiras para se economizar reaproveitando também, né? Sim, esse é um caminho que é factível de se fazer. O que é? Você pegar materiais que não foram totalmente usados e acabar por utilizar novamente no próximo ano. Não só com filhos diferentes, mas às vezes a mesma criança pode utilizar o material desde que não tenha acabado. Agora, Odir, a gente viu ali na entrevista, o proprietário da papelaria disse que dá um desconto, enfim. A gente sabe que tem IPTU e IPVA também agora nesse início de ano. São impostos, né, que é possível parcelar esses impostos, e também a compra do material escolar. Compensa parcelar? Na verdade, tanto o IPTU, quanto o IPVA, quanto o material escolar, essas despesas de início de ano, são possíveis de serem parceladas. O que nós temos que fazer é raciocinar da seguinte forma: o desconto que eu obtenho à vista, ele em termos percentuais, maior do que o meu dinheiro que está rendendo numa aplicação financeira? Se sim, você vai optar pela compra à vista. Caso contrário, você opta pelo parcelado e deixa o dinheiro rendendo no banco. Na prática, o que tem acontecido é você comprar à vista com um bom desconto. Vale o desconto. Sim. Odir, obrigado, pela sua participação aqui no Band Cidade. Eu que agradeço. Foi enterrado nesta tarde o corpo de Alexandre Corrêa Leite, de 42 anos, vítima da queda de um helicóptero na manhã de ontem, no bairro do Itaguá, em Ubatuba, no litoral norte. Ele passava pela rua quando foi atingido pela aeronave, que havia decolado a menos de 4 minutos do aeroporto da cidade. O piloto e um casal que estavam a bordo foram encaminhados para a Santa Casa de Ubatuba. O condutor e uma das passageiras, de 34 anos, foram liberados. O marido dela, de 38, foi transferido para o Hospital Regional de Taubaté com ruptura
fratura na córnea e liberado hoje, perto da hora do almoço. Eles iriam fazer um voo panorâmico sobre a Praia Grande. Segundo a empresa Helicom, o helicóptero havia passado por manutenção recentemente numa oficina de Ribeirão Preto. Equipes do CENIPA, o Centro de Investigação e de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, estiveram no local do acidente em busca de indícios para apurar o que poderia ter provocado a queda da aeronave. O morador de Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, que ontem sofreu uma queda na Cachoeira da Escada, em Ubatuba, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e encaminhado ao hospital quando foi diagnosticada a morte cerebral do rapaz. O trânsito na Rio Santos precisou ser interditado por quase 1 hora para liberar a rodovia para o pouso do helicóptero que fez o resgate da vítima. Considerada uma das principais cachoeiras de Ubatuba, o local que fica na divisa entre São Paulo e o Rio de Janeiro recebe bastante turistas nesta época do ano. O Santuário Nacional de Aparecida registrou em 2018 a segunda maior taxa de visitação de romeiros da história. 12.600.000 peregrinos passaram pela Basílica no ano passado. O número só perde para 2017, quando os fiéis celebraram os 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. O mês de maior movimento foi setembro, com o registro de quase 1,5 milhão de romeiros. Depois do intervalo, em quase 1 hora, chove o volume esperado para 15 dias em Campos do Jordão. Chuva causa alagamentos na cidade e uma família precisou sair de casa. E ainda uma tradição ameaçada. Em Taubaté, os moradores estão indignados com a possibilidade de extinção da Bica do Sapo no distrito de Quiririm. No centro da cidade, a Bica do Bugre, outro importante patrimônio dos taubatianos, está desativada desde 2014. Hora certa para você, 7 horas e 1 minutinho. Continue com a gente, o Band Cidade volta em instantes.